Shalom a todos. Boker Tov, Tzauraim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você vai assistir ao vídeo. Hoje nós estamos no dia 75, quero ver se é o 75, eu não quero me perder. 75, onde nesse dia de hoje, no dia 75, nós vamos falar de creatina. Nós vamos falar sobre creatina hoje. Não, nós não vamos falar sobre creatina. Nós vamos falar sobre o prejuízo que é causado quando você deprecia, prejudica um produto, um comerciante, um fabricante e realmente o prejuízo que isso causa pela nossa falta, né, de noção, nossa falta de Shmirat Lashon. Quando nós fazemos Lashon Hará, principalmente quando esse Lashon Hará não é de primeira mão, é de segunda mão. Eu ouvi dizer, eu tô sempre ouvindo dizer um monte de coisa, tenho a minha boca nervosa, gosto de falar. Então nós vamos falar sobre creatina. Não, nós não vamos falar sobre a creatina, nós vamos falar sobre as injúrias e as difamações que este produto sofreu nos tempos e nós vamos entender muito bem o porquê. Não vou me aprofundar, obviamente, para não ficar um vídeo enorme, como sempre fica. Eu vou já servir uma água aqui, porque já percebi que estou com sede. Sabem que isso é muito importante. Todos os dias, todos os vídeos, nós vamos fazer isso para incentivá-los também a beber alguma coisa, tá? Seja uma água, isso não pode ser um uísque, tá? Um uísque não pode, mas uma água, um suco de uva, um café, um chá, nós podemos. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bevaro. Então, nós vamos lá hoje, dia 75, de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon, a máxima do dia. Já tive que dar um pause na marra aqui, mas já voltei. Vamos lá então, tirando os óculos e não vamos perder tempo para não ficar muito longo, mas vamos entender bem porque é bem interessante esse assunto, bem interessante. Esse dia 75 de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat Lashon diz respeito ao dia 15 de Kislev, se você do primeiro ciclo, quem começa em Nissan, né? Então se você estiver aí o dia 15 de Kislev, veio desde o comecinho do primeiro dia de Nissan, você está aí. Ou 16 de Sivan, segundo ciclo, que é o ciclo que começa em Tishrei. 15 de Kislev, primeiro ciclo, 16 de Sivan, segundo ciclo, a qualquer dia, a qualquer momento, dia 75. De não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat Lashon. O pecado de envergonhar os sábios da Torá levou à destruição de Jerusalém. Olha só como as máximas aqui, é uma frase que já nos diz tudo o que vai falar o ensinamento do Hafetz Haim. Já entendemos aqui que o pecado de envergonhar os sábios da Torá levou à destruição de Jerusalém. Se você não pegou, pegue a sua The Bible. Se você tem Talmud também pode pegar, mas a Bíblia é importante que você pegue, tá? A Torá. Vamos lá então, produtos perigosos, e agora você vai entender por que eu falei que nós vamos falar de creatina. Produtos perigosos. É permissível advertir as pessoas de que um produto é perigoso. Então você deve advertir as pessoas que ele é perigoso. Isto é, se a advertência for verdadeiramente garantida. Inúmeros produtos são potencialmente perigosos quando mal utilizados. E muitos alimentos processados são nocivos à saúde quando consumidos em grandes quantidades, tá? Então, essa é outra advertência. Nesses casos, é errado rotular o produto como perigoso. Por quê? Porque ele não é perigoso, você que não pode comer muito. O produto está lá, você come, põe a culpa no produto que comeu demais. Então, ele não precisa da advertência de perigoso, ele não é perigoso. É você que é perigoso. Rotular um produto como perigoso somente se justifica se essa declaração for considerada razoável pelos padrões normais. Esses padrões normais estão lá no dia 43. Vi lá o vídeo do dia 43. E quando a gente fala aqui de rotular, não significa colocar o rótulo no produto. Rotular é rotular, aquela pessoa é rotular, aquele produto é sair fazendo a fofoca, aquilo é assim. É nesse sentido o rotular aqui.
Também podemos trazer no sentido do rótulo, que ele tenha um produto no rótulo ou aquele aviso de que é perigoso, assim como nós sabemos que dos gêneros alimentícios nós temos que ter todo aquele padrão, carboidratos, calorias, as vitaminas, enfim, tudo que tem dentro. Nós sabemos disso, então é nos dois sentidos de rotular. Além disso, se a informação não for conhecida em primeira mão, quer dizer, você não sabe, você só ouviu dizer, isso deve ser mencionado ao se relatar a informação. Então, quando você for relatar a informação, também é FID, dia 43, você vai dizer, eu ouvi falar. Você vai deixar claro que não é você que sabe disso, mas que você ouviu falar. Não é de primeira mão, você nem experimentou. Enfim, tá? Se o fabricante for judeu, e aqui nós vamos entender muito bem, ele deverá ser contatado primeiro. Por que ele diz aqui se for judeu? Porque, os ensinamentos do Hafetz Haim não são somente, claro que são para a humanidade, mas eles são direcionados aqui para o povo judeu. E o que acontece quando nós estamos falando de judeu e produtos? Aqui nós vamos entender principalmente a parte alimentícia, onde o judeu é obrigado a comer a comida kosher, o alimento kosher. Então, nós vamos entender que para um produto ser kasher ou ser kosher, ele vai ter o selo do rabino, ele foi inspecionado, verificado, né? E foi aprovado por este rabino. Parecido com o óleo de oliva que tinha lá no templo, com o selo do Cohen Gadol, que nós sabemos que em Hanukkah aconteceu aquele problema todo. Chegaram lá e os vasos, os alabastros, o nome não é vasos, potes estavam contaminados. Só acharam um com selo. Aquele selo aquele azeite de oliva era kasher. Então aqui ele direciona para os judeus. Vou ler de novo. Se o fabricante for judeu, ele deverá ser contatado primeiro, né? Você vai chegar para ele. Deixar de cumprir as condições acima torna a afirmação lachonará, pois ela causaria danos ao fabricante, assim como ao consumidor, que evitaria o produto desnecessariamente. Aqui é que a creatina vai entrar para nós entendermos nos dias de hoje, para eu passar para vocês algo bem prático, importante, tá? E que sim me aconteceu durante muitos anos. Então vamos ver novamente aqui. Deixar de cumprir as condições acima torna a afirmação lachonará, pois ela causaria danos ao fabricante, assim como ao consumidor, que evitaria o produto desnecessariamente. Pense o seguinte, quando você faz uma fofoca de um produto, por exemplo, alimentício, e aqui nós não estamos falando do kasher ou não, embora eu já tenha tido no meu estabelecimento comercial alguns produtos da marca Carob House, onde ela vende barrinhas, coisas com alfarroba, e ela tem o selo BDK, que é um selo de comida kasher, de alimento kasher, né? Vai ter ali a linha amarela, a linha vermelha, os tipos diferentes, né? Se contém leite, se contém, enfim. Tá? A Carol House era uma marca que tinha isso, que tem, ainda deve ter, eu não tenho nada para mostrar para vocês. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando você fala que em causar danos ao fabricante, você causa danos ao fabricante, você causa danos ao intermediário, que é o comerciante, você causa danos ao consumidor e você causa prejuízo até mesmo porque aquele consumidor que evita de usar o produto sem conhecimento, porque nós somos muito ignorantes, né? Nós ignoramos as coisas, nós somos muito vulneráveis às fofocas e tal. Às vezes ele deixa de receber um benefício daquele produto. Por isso eu resolvi trazer a creatina aqui para nós entendermos isso muito bem. Muito bem mesmo, e porque não pense que isso não é importante, isso é muito importante para nós. A gente pensa realmente que está fazendo uma grande coisa em proliferar, em dizer para o outro aquilo que ouviu falar, isso aqui, essa coisa, isso faz mal, isso prejudica os rins, aquilo prejudica, isso aqui dá câncer de mama. Tem milhões de coisas que são uma lavagem cerebral mesmo. Então, por isso eu trouxe a creatina aqui. A creatina, este pote aqui é uma creatina monohidratada, tá? Não tem rótulo porque não é para fazer propaganda de marca nenhuma. Então, aqui vocês vão ver aqui, ó, como é que é, ó. Um pozinho fininho, quem toma, ó. Um pozinho fininho, quem toma sabe. Bom, a creatina,
é uma proteína abundante na carne vermelha. A creatina foi descoberta em vários momentos dentro da parte científica. Eu não vou entrar no mérito da creatina em si, senão nós não saímos mais daqui hoje e vamos falar só sobre isso. O que acontece é que em 2009 ela foi proibida. Eu estou num processo aqui de pause. Bom, em 2009 ela foi proibida. A creatina em pó é um suplemento muito utilizado para aumento de massa magra, que é músculo. Ela dá músculo? Não, ela não dá músculo. Para força, resistência e tudo mais. É um produto relativamente barato. Então, ele não tinha muitas naquela época, não tinha muitas assim intenções de vender ou dele ter um crivo da Anvisa. Então a Anvisa proibiu a creatina em 2009. Em 2011, 2012, por aí, com as descobertas, ela foi liberada novamente. É vendida normalmente em lojas de suplemento, internet, tudo que é canto. Você só tem que confiar na marca, porque você pode estar tomando farinha de trigo achando que é, mas não é. Bom, então, durante 12 anos eu tive um estabelecimento comercial, trabalhei com isso durante 12 anos, por isso eu sei que ela foi muito rotulada, pessoas com muito preconceito. As pessoas chegavam no estabelecimento e diziam: ai, você tem creatina, não faz mal para os rins, não vai fazer parar os rins, não vai me dar pedra nos rins. Então, uma ignorância, isso não é uma burrice, é uma ignorância de conhecer em primeira mão o produto. Então, de repente, ela começou, olha só, essa aqui é uma revista suplementação, tá? Onde diz ali creatina, aqui na lateral, creatina, tá vendo? Só que olha só a chamada desta revista bem grande ali no meio. A revista fala em diabetes. Com o tempo, foi descoberto que ela beneficia as pessoas com problema de diabetes, e tanto tipo 1 quanto tipo 2. Tem uma reportagem inteira feita sobre o produto. Trouxe a revista para mostrar que isso começou a ser divulgado. Nós temos aqui um livro, tá? Um livro que é suplementação esportiva, um livro acadêmico, tá? Não é um livro muito profundo, mas ele é acadêmico, quando ele vai trazer a parte dos elementos mesmo, né? A parte química da creatina. E vai ter muitas coisas aqui, né? Explicando, escrevendo sobre o assunto e chegando àquele ponto crucial onde um excesso de creatina poderia aumentar a creatinina. A creatinina, ela é do nosso corpo, mas tudo no nosso corpo, como tudo na vida, deve ser o equilíbrio. Então, se ela estiver em desequilíbrio, ela vai dar problemas. E as pessoas começavam a dizer: é porque ela dá isso, daquilo. Ou alguns clientes, algumas pessoas desavisadas: eu quero ficar grandão, quero tomar creatina. E eu explicava no meu estabelecimento, 12 anos trabalhando com isso. Ou a pessoa dizia assim, ó: ai, mas essas coisas não fazem mal. Eu tinha vontade de dizer: porque entrou aqui, se você acha que essas coisas te fazem mal, não faça isso contigo. Né? E fazendo essa propaganda negativa. As pessoas que hoje sabem, um idoso, por exemplo, com sarcopenia, que é a perda da massa magra, que é a musculatura, que perde a rigidez e tudo mais, se a pessoa hoje sabe, e os médicos já indicam tomar a creatina para ajudar isso, é um aporte maior de proteína extremamente importante, né? A pessoa ficaria como se ela não sabe ou não pode, ou falaram mal disso? Prejudicada, sem os benefícios do produto. Então, quando você prejudica, quando você deprecia um produto, um comerciante, um fabricante, você faz a parte financeira dele ter problemas, você faz todo aquele depreciar e prejudicar, mas você também deixa com que ele não se beneficie do bem que aquele produto pode fazer. Esse é o caso da creatina. Então, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes sobre ela, mas uma coisa precisa ficar bem explicada aqui. As pessoas tinham a dúvida, e era isso que convencia o fofoqueiro a falar mal da creatina, que você precisaria tomar muita água. Bom, você precisa tomar muita água, vou tomar um gole?
tomando ou não creatina. Não sabiam disso? Deveriam saber, né? As pessoas deveriam saber. Então as pessoas diziam que tinha que tomar muito, muito, muito. Nós temos a célula, nós temos o núcleo das células, nós temos a mitocôndria. Bom, o que é que precisa ser hidratada? E onde está esta creatina? A creatina é tomada, você bebe o líquido e quem é hidratada é esta mitocôndria. Separadamente, é ela que incha, mas ela não incha, ela simplesmente retém um pouco de líquido, né? E isso em excesso, uma creatina sem a água, todos os seus órgãos vão ter que se livrar daquilo que está em excesso. Então, é a creatina que estava em excesso? Qualquer coisa. E aí nós vamos voltar aqui para o Lachonará e vamos ver quando ele diz aqui, ó, produtos são potencialmente perigosos quando mal utilizados, tá? Mal utilizados e muitos alimentos processados são nocivos à saúde quando consumidos em grandes quantidades. Nesses casos é errado rotular o produto como perigoso. Não é ela que é perigosa, é o excesso. Não é o chocolate que te faz mal, são as 18 barras que você resolveu comer, não sei porquê, ficou na frente da televisão, gostou do programa, foi comendo, né? Uns pedacinhos você mordia, outros pedacinhos você ficava chupando, derretendo na boca. Nós somos humanos e sabemos como é que nós fazemos. Isso é o que faz mal, isso que é o perigoso. Então, você deve advertir, de preferência, quando você é em primeira mão, você sabe disso, você tem conhecimento disso. Você deve advertir quando em segunda mão, quando você pode dizer fulano me disse, ou eu ouvi dizer, ou apareceu no noticiário. Bom, resultado de tudo isso é que ela foi aprovada, o valor do produto é, em comparação aos outros suplementos muito utilizados, é barato, é fácil, é como alguns medicamentos que as pessoas não fazem muita propaganda, não fazem porque ele é de custo baixo, então qualquer um pode. Os laboratórios não gostam muito que seja baratinho o produto, é melhor que seja caro. Então ele fica lá na prateleira jogado. A creatina hoje é o suplemento mais vendido, mais utilizado no mundo inteiro e não é mais como suplementação esportiva. É para idosos, é para pessoas com falta mesmo de proteína, com problema nos ossos, músculos e tudo mais. Hoje ela é indicada por médicos, nutricionistas, e personal e todo mundo que gosta de tomar creatina, tomem creatina porque faz bem. Pronto, fiz a propaganda da creatina. Vamos lá agora falar sobre difamando um sábio da Torá e nós vamos entender como a nossa língua ela é responsável sim por muitos prejuízos. Nesse caso aqui que nós falamos, o prejuízo é para a pessoa que deixou de tomar, é para a pessoa que ficou na ignorância, é para o fabricante que fabricou, é para o consumidor, é para o intermediário, é para tudo, é para o próprio produto, é uma proteína abundante, a carne vermelha é muito importante. Bom, então imagina só se você deprecia um sábio de Torá. Vamos ver sobre isso agora. Difamando um sábio da Torá. É pecado brigar com qualquer judeu, mas o pecado é maior quando uma pessoa inicia uma briga com um sábio da Torá. E quando o adversário é nosso próprio professor de Torá, o pecado é muito maior. São 4 parágrafos desse ensinamento aqui, desta parte mais filosófica, e nós vamos explicar uma por vez. É pecado brigar com qualquer judeu. Aqui você vai tirar a palavra judeu e vai dizer é pecado brigar com qualquer pessoa, com qualquer Bnei Noah, com qualquer Bat Noah, Bnei Noah, Ben Noah, pessoa, não pessoa, é pecado. Porque aqui nesse sentido este pecado é um erro no alvo realmente. Nós não temos que brigar com ninguém, mas é maior ainda quando você inicia uma briga com um sábio de Torá. E quando o adversário, lembra que nós estávamos falando de disputa há uns 3, 4 dias já, né? Quando o adversário é nosso próprio professor de Torá, o pecado é muito maior ainda. Agora eu vou explicar essa parte aqui. Nas disputas entre comunidades ou entre pessoas que estudam a Torá, pode acontecer, ou aqui também judeus, mas nós estamos tirando um pouco dessa esfera para nós entrarmos na nossa vida comum. Ou quando pessoas estão discutindo outros assuntos. Existe alguém ali que tem mais Torá. Nós já falamos sobre isso.
né? Aquela pessoa que não é hipócrita, aquela pessoa que realmente cumpre, que ela age, né? Pensamento, fala e ação. Desta pessoa idônea, nós queremos ter Torá, nós queremos a Torá dela, né? Os ensinamentos, o entendimento dela, nós queremos aprender com ela. Quando nós falamos aqui de disputa, nós temos muitas disputas, sabe? Muitas disputas. Se você não for um rabino, é como quando nós não temos títulos para falar, por exemplo, eu não preciso ser uma nutricionista nem médica para falar sobre a creatina. É só você estudar o assunto e perceber os benefícios e tudo mais. Ficar 12 anos estudando com o troço que você vai saber que isso realmente como é. Então, às vezes a pessoa vem e diz assim, mas você não é rabino, você não é médico, você não é engenheiro, o que você está falando? Ficam disputando, perde de receber daquela pessoa que nitidamente tem mais Torá do que você, perde, tá? E ofende aquela pessoa, acaba fazendo um pecado. Então isso é no nível rabínico, é no nível moré, né? Os professores, o moré é o nosso professor de The Bible, por exemplo, o nosso moré é de hebraico, a nossa morá, né? Morá é professora, né? Nós perdemos com isso quando nós queremos disputar. Não é para isso, é para crescer, e o pecado é muito grande. Então quando você fala de um rabino, de um sábio de Torá, quando você ofende, agride, discute, disputa com um sábio de Torá, é muito pior ainda. Algumas coisas nós podemos colocar o nosso achismo e devemos, mas esse achismo ele deve ser embasado nos ensinamentos dos sábios. Lembra que teve um dia aqui que a gente disse, tem que subir aqui, nos ombros dos sábios, para nós enxergarmos mais longe. Isto não significa que nós não vamos ter o nosso entendimento, o nosso data aqui, o nosso discernimento, o nosso conhecimento, né? E vamos ter o nosso próprio conceito mesmo, a nossa própria ideia sobre aquele assunto. Não significa isso ficarmos totalmente submissos. Algumas outras coisas, elas são exatamente como são. Como a Allahá, ela é desta maneira, você não vai discutir, ou dizer que o sábio errou, ou dizer que não sei o que, não é da nossa alçada e nunca será, tá? Nunca será, mesmo que o direito seja dinâmico, que nós podemos interpretar de várias maneiras, o próprio Talmud e tudo mais, nós não vamos mudar isso, né? Nós não vamos mudar, e desrespeitá-los mas é muito pior, o pecado é maior ainda, a pessoa vem para te entregar e você quer disputar e competir com ela, ser melhor. Faça um Shemirat Lashon agora, estude mais e depois você vai conversar. E aí você vai ver que você não vai ser mal educado mesmo. As partes em disputa agridem-se mutuamente. E sobre aquele que blasfema contra um estudioso da Torá, os nossos sábios aplicam o versículo: pois ele zombou da palavra de Hashem e quebrou o seu mandamento. Essa pessoa com certeza será removida, pois o seu pecado está com ela. Isto está em Bamidbar 15:31. Por isso eu disse para pegarem a Torá, tá? Por quê? Porque nós vamos ler aqui como é que isso está nesta Torá aqui. Existem vários tipos de tradução, nós sabemos. Olha só, então no livro do Hafetz Haim está, pois ele zombou da palavra de Hashem e quebrou o seu mandamento. Essa pessoa com certeza será removida, pois o seu pecado está com ela. Com quem? Vamos ler o comecinho. As partes em disputa agridem-se mutuamente sobre aquele que blasfema contra um estudioso. Então nós estamos blasfemando contra um estudioso da Torá. Nem chegamos ainda no sábio de Torá. E está lá em Bamidbar, nesta Torá aqui. Porque a palavra do Eterno desprezou e seu mandamento violou. Certamente será banida aquela alma. A sua iniquidade estará sobre ela. Vejam a diferença da tradução aqui. Como é forte. Banida. Vou guardar de volta aqui, que é para a gente não ter a confusão. E vou pegar para vocês agora o Sanhedrin, tá? O Sanhedrin, porque ele colocou uma nota de rodapé. Nós vamos pegar aqui, só um momento. Então, nós vamos pegar aqui o Sanhedrin, onde ele coloca
o nota de rodapé sobre o 1531. Como é muita coisa, eu não vou ler tudo, porque nós temos, enfim, aqui a página 99b, é muita coisa realmente. Então, nós vamos simplesmente ler um pedaço e vamos entender como é que o Talmud se comporta com esse tipo de explicação. Sabemos que o Talmud são discussões de vários sábios, todos muito bem respeitados. Estou um pouco elétrica aqui, só um pouquinho. E nós vamos ler aqui. Depois de explicar que o versículo, porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento, certamente aquela alma será completamente cortada. Refere-se a quem renega a origem divina da Torá. Aqui tem mais uma coisa ainda. A Guemará passa a explicar que o versículo anterior refere-se a quem zomba do conteúdo da Torá. Vai mais adiante, né? Então, zomba do blasfema ou zomba do estudioso da Torá, agora da própria origem divina da Torá e assim por diante. Os sábios ensinaram numa braitá, tá? A braita é quando está fora, né? Fora da Mishnah. Aquilo que consta nos escritos sagrados. O indivíduo que agir intencionalmente é ao Senhor que ele blasfema. É uma blasfema. É uma referência a Menashe, o filho de Risquiá, que tinha o hábito de sentar e interpretar narrativas dos escritos sagrados de forma depreciativa, dizendo: será que Moshe não tinha mais nada para escrever na Torá, além de informações inúteis, tais como a irmã de Lotan era Timná. Olha, ele está dizendo que era inútil, inclusive o que Moshe escrevia, tá? Zombando. E Timná era concubina de Elifaz. Reuven saiu nos dias da colheita do trigo. Ele encontrou do Daim no campo. O eco de uma voz emanou do céu e proclamou-lhe: te sentas e falas contra o teu irmão, o filho de tua mãe, e ridicularizas. Se ages assim e eu permaneço calado, pensas que sou igual a ti, mas eu te censurarei e exporei os teus pecados diante de teus olhos. E a respeito dele, daí Menashe, a tradição especificou: ai dos que se prendem em iniquidade com cordas vãs e ao pecado com uma correia de carroça. Eu não vou ler o que significa isso, mas é só para dizer que olha só a zombaria. Zombou do estudioso, zombou da origem divina. Aí vem Menashe ali, esse outro Menashe, e zomba sobre que Moshe talvez não tivesse que falar tantas coisas inúteis, chamou de inútil. É muito sério isso, não é mesmo? Então, a creatina aqui ficou pequena. Vamos adiante. O Talmud relata aqui, no Tratado de Shabat, que o pecado de envergonhar os estudiosos da Torá levou à destruição de Jerusalém, como está escrito: mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e riram dos seus profetas, até o ponto em que a raiva de Hashem foi despertada contra o seu povo, sem nenhuma possibilidade de perdão. Isso está em Crônicas 2, 36, 16. Talvez eu vou pegar. Olha, Baruch Hashem, que dê tudo certo, porque já me levantei, já fiz várias coisas aqui, muitas vezes. E nós vamos ver sim. Agora eu tive que pegar o Tanar, porque não está na Torá. Vocês sabem que Crônicas está no Tanar. Então nós vamos ver Crônicas 36, 16. Esse é o Crônicas 2, tá? Porque tem o 1 e tem o 2. Cadê o 16 aqui? Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e ofendendo os seus profetas, até que a ira do Eterno subiu tanto contra o seu povo que não houve mais remédio. Aqui ele utiliza, o Tanar utiliza a palavra remédio, tá? Remédio. Não há mais remédio. E aqui não existe mais
possibilidade de perdão. Olha que sério. O Talmud também diz. Rabi Yehoshua ben Levi disse: todo aquele que blasfemar contra um estudioso da Torá falecido desce ao Guerrinom. Aqui piorou ainda mais. Nós falamos de depreciar um produto dizendo que ele é perigoso, sendo que ele não é, sem saber da verdade, prejudicando a pessoa, depreciando o produto, deixando que a pessoa não possa não utilizar, enfim, prejuízo financeiro, todo tipo de coisa. Falamos daquele que prejudica o estudioso, disputando com ele, rebaixando ele, estudioso da Torá, aquele que duvida da origem divina da Torá e blasfema, aquele que falou aqui como homenagem sobre Moshe Rabbeinu, mal de Moshe Rabbeinu. Agora o Talmud vai adiante. Rabi Yehoshua ben Levi disse: todo aquele que blasfemar contra um estudioso da Torá falecido desce ao Guerrinom. Isto está em Brahot 19a. Isso eu vou ter que pegar aqui, mas acho que eu vou me... Tenham paciência. Vamos... Assim a gente vai aprendendo, né? Como é que pega as coisas aqui, como é que faz, a Brahot, como é que acha lá dentro. Olha, isso aqui tá uma festa, se vocês vissem, é um pause para pegar um livro, outro pause. E lá estamos nós, porque nós estamos aprendendo aqui a procurar as coisas no Talmud, traduzido pelo Beit Rabat. Bom, então é no 19a. Brahot 19a. Yehoshua ben Levi. 2 pontos. Todo aquele que fala mal após a morte de Talmidei Rahamim, que é o erudito da Torá, cai no Guerrinom, como está dito. Mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Eterno, juntamente com os que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel. Isso é Tehillim 125, 5. Até mesmo nos momentos em que a paz sobre Israel levá-los-á ao Eterno, juntamente com os que praticam a maldade. Rashi explica que o salmo diz respeito aos íntegros e bondosos, como sugere o versículo anterior. Portanto, quando o versículo diz aos que se desviam, se refere a pessoas que tendenciosamente falam mais sobre os defeitos do que sobre as qualidades do falecido, desviando o juízo a respeito do morto para o mal. Você está lá então, viu um negócio, aprendeu algum ensinamento, não sabe. Você pega um comentário de uma Torá, pega um comentário de outro comentarista, pega vários. Você tira assim o seu conceito. Na sua cabeça você prefere o que este disse e não aquele. Aí você se acha, né? Nós nos achamos no direito de dizer: olha, eu sei que fulano era um baita de um estudioso, um sábio falecido, um sábio de Torá. Vamos bem lá no comecinho, um sábio do Talmud, um sábio da Mishnah. Um sábio que realmente começou a colocar o que estava na Torá escrita, na Torá oral, né? Escrever, após a magnífica ideia de compilar do Rabi Yehuda Hanassi, todo aquele ensinamento. Esses são sábios raiz, como nós chamaríamos. Então você vai lá, lê sobre este, lê sobre aquele, e se acha no direito, acha que não é ignorante ainda o suficiente, já é sábio o suficiente para dizer, por mais que ele tenha sido sábio, não gosto disso aqui que ele escreveu. Acho que isso aqui está errado, não está bom, eu prefiro o que outro disse. Quem sou eu? Aí a pessoa fala assim, quem sou eu para falar de fulano? Mas já falou. Já falou de um sábio da Torá. Então, o que nós devemos fazer nesse momento quando nós não concordamos? Nós devemos dizer assim: Rabi fulano disse tal coisa, Rabi cicrano disse outra coisa. Dentre esses dois pensamentos, nós ficamos com aquela ideia desse terceiro ou desse aqui. Mas nós nunca devemos diminuir, difamar a pessoa, o estudioso que foi aquele rabino, que foi aquele sábio. Sabe que uma vez tinha
Eu já contei essa história aqui. Ela é uma história, ela é ruim, na verdade. Ela é ruim, ela é boa, não sei se ela é boa, se ela é ruim. Porque ela tem a ver com coisas que não são muito boas, do tipo fumar cigarro. Então, uma pessoa foi assistir uma palestra sobre uma pessoa muito importante, uma pessoa muito sábia, que fumava, infelizmente, quando era vivo fumava. Essa pessoa foi aprender sobre isso com um palestrante. E aí, esta pessoa, no auditório, acendeu um cigarro. Eu tinha um professor na faculdade de Direito que acendia um cigarro, isso era muito ruim. Ela acendeu um cigarro. Aí, o palestrante chegou no microfone e falou, por favor, né? O palestrante, aqui não é um lugar de fumar, por favor, o senhor se retire e tal. Aí a pessoa levantou em pé e disse, mas eu estou aqui assistindo uma palestra sobre fulano que era um sábio de Torá e tudo bem, mas todo mundo sabe que ele fumava horrores, por que é que eu não posso fumar? O palestrante educadamente disse para ele, o dia em que você não é muito legal, mas enfim, o dia em que você, ou que o senhor, todo o seu estudo, virar uma alahá do Talmud, respeitada, nunca modificada, e sem discussões como foi desta pessoa, deste rabino que você está falando, aí você terá direito de fumar um cigarro aqui. Por enquanto não, você não fez nada a respeito. Então, isso não diz respeito só por causa disso você deve ou não fumar ou desrespeitar um recinto. Mas o que o palestrante quis dizer aqui é que nós precisamos respeitar e nós precisamos entender que nós estamos subindo os degrauzinhos da escada. Então, quando nós estamos ali, subimos nós temos que saber que não foram 18, foram 1. E mesmo quando nós subirmos os 18, ainda assim nós temos que respeitar, honrar aqueles que vieram antes, aos quais nós estamos sobre os ombros para poder enxergar mais longe. Então, tem que ter respeito. E sair da ignorância. Nós precisamos sair da ignorância, um dos maiores males não sei se é males, acho que é males, da humanidade. O Lashon Hará e a ignorância sobre os assuntos, de Deus, principalmente. Nós vamos agora fazer... Deixa eu ver que eu estou aqui. O Salmo, hoje eu estou bem perdida, né? Perceberam? O Salmo 61. Mas antes disso, nós vamos aqui recapitular qual foi a mensagem aqui. Qual foi a mensagem? O pecado de envergonhar os sábios da Torá levou à destruição de Jerusalém, tá? Nós falamos de produtos perigosos e nós falamos sobre difamar um sábio da Torá. Então, qual é a mensagem? Você não sabe sobre o produto? Você quer saber sobre o produto? Pesquise sobre o produto. Você descobriu que o produto é perigoso? Você quer alertar as pessoas? Fale isso em primeira mão para ajudar. Você ouviu de outros? Melhor que não fale nada, mas não aguenta e quer falar? Diga que você ouviu de outros. Mas primeiro pesquise, compreenda, fale com quem entende. Porque aqui nós temos todos os tipos de Lashon Hará. Porque nós estamos... Não vamos esquecer, na seção 2, na parte 2, sobre a fala crítica construtiva, as aplicações práticas, onde nós podemos estar depreciando o produto, depreciando o sábio, prejudicando o produto, prejudicando o fabricante e o comerciante, prejudicando aqueles que vão aprender Torá daquela pessoa, aqueles que vão ficar em dúvida, e depreciando, difamando e prejudicando a memória daquele sábio, tudo que ele deixou. Quando se fala em produto, nós estamos prejudicando e evitando, ou simplesmente, a palavra evitar nem é essa, mas nós estamos impedindo que um paciente, que um idoso, que uma pessoa nova, que alguém que precise daquele produto, como eu falei da creatina, nós estamos deixando com que ela não utilize, com que ela não tenha os benefícios. Então, nós estamos prejudicando, sem falar que nós estamos prejudicando todo o resto, a parte financeira e tudo mais. Então, esse foi o dia 75 de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat HaLashon. Foi um pouco conturbado aqui, porque eu queria pegar os livros, gostaria inclusive de ler algumas coisas sobre este produto, e a mensagem final fica, não faça Lashon Hará, faça Shmirat HaLashon. Quando nós estamos falando de produtos kasher, existe um selo.
quando você quer acompanhar a cacheirização mesmo, você quer ter kashrut, você quer agir como um judeu, comer as coisas sempre inspecionadas, vai existir um selo. Um selo aqui no Brasil, eu penso, tá? Não, existem outros, mas o selo BDK é bem idôneo, vai te dar todas as diretrizes de comida kasher, as industrializadas, não é? Se você não é, mas você quer dizer para uma pessoa ou não, por favor, vamos conhecer o produto primeiro. E não vamos depreciar as pessoas que te passam Torá, que nos passam Torá, que nos ensinam. Vamos aprender com elas e respeitar os sábios. Sem falar em respeitar e fazer Shemirat Halashon quando você bota dúvida na divindade, né? Quando você bota dúvida, quando nós colocamos dúvida, nós não, porque eu não coloco. Na origem divina da Torá. Quem é Bnei Noach, quem é judeu, quem estuda o judaísmo, é uma das primeiras coisas. Precisa acreditar e entender e saber Deus. Quando nós falamos em saber Deus, nós precisamos entender que a Torá é divina, é a palavra de Hashem. Então, vamos para o Salmo 61. Espero que vocês tenham gostado e nunca mais falem de produto de ninguém. E tomem creatina. Ao mestre do canto sobre Negnat de David. Ouve, ó Eterno, minha súplica e atenta a minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra clamo a ti. Tu me atendes e me transportas a uma rocha elevada, onde encontro proteção. Pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza ante meu inimigo. Possa eu morar sempre em tua tenda e abrigar-me à sombra de tuas asas. Ouviste, ó Eterno, os votos que te fiz. Assegura a herança dos que temem o teu nome. Acrescenta dias aos dias de vida do rei, e que se estendam por gerações seus anos. Que lhe seja permitido sentar sempre em seu trono, em tua presença. Que bondade e fidelidade lhe sirvam sempre de proteção. Então, com salmos e canções, para sempre exaltarei teu nome e cumprirei os votos que te fiz. Amém, shalom a todos. Tenham um maravilhoso dia.